Olá, tudo bem? Meu nome é professor João Oliveira e você vai ter acesso agora a uma aula que apresenta a hipnose neurosensorial. Então, bom proveito! Muito bem, vamos começar com a nossa aula de hipnose neurosensorial. A hipnose neurosensorial é uma ferramenta para a saúde plena. A hipnose neurosensorial se aproveita dos canais sensoriais de uma forma mais diretiva. De fato, toda a hipnose, ela usa os canais sensoriais. Mas a hipnose neurosensorial, ela vai a fundo nisso. Ela explora muitos canais sensoriais e, de preferência, usando aqueles que são os mais proeminentes na pessoa. Se uma pessoa é mais auditiva, se ela é mais sinestésica, se ela é mais visual. O hipnólogo, o hipnoterapeuta, o psicólogo, o médico, o odontólogo, seja quem for o profissional que estiver atuando com a hipnose, deve se aproveitar desses canais para conseguir o efeito que ele deseja. Então são luzes, cheiros, sons, que quando usados diretamente ou chamados, elencados pela sugestão, transforma a experiência de hipnose em algo realmente significativo para quem experimenta, potencializando assim os resultados, acelerando os resultados. Assim, os resultados podem ocorrer de forma mais rápida do que nos outros modelos de hipnose e as aplicações, mesmo quando genéricas ou metafóricas, alcançam um leque amplo de demandas. Algumas induções, sugestões, elas são abertas. Então, o cidadão que está imerso muitas vezes na auto-hipnose, porque você pode simplesmente dar o áudio para o seu paciente, cliente usar em casa, como se fosse um remédio, né? Ouça de manhã, à tarde, de noite, antes de dormir. Ele se encaixa na indução-sugestão como se ela fosse feita para ele. E isso é uma coisa bastante útil, porque, de fato, potencializa e acelera muito o processo de resultados. Principalmente quando você encontra um sujeito que tenha uma sensibilidade que responda bem a certas frequências, certos harmônicos, e nós vamos ver sobre isso mais à frente. O que é o sistema sensorial? Quais são os canais sensoriais? Paladar, olfato, tato, audição e visão. Ok. Bom, a comunidade científica já reconhece outros canais sensoriais, como por exemplo a própria percepção. E o próprio equilíbrio também é considerado um sistema sensorial, um sentido humano. Então nós temos 5 principais: paladar, o gosto das coisas, o olfato, o cheiro, o tato, sinestesia, a audição e a visão. Nós vamos trabalhar principalmente com visão, audição, olfato, tato. Paladar pode trabalhar? Claro, você pode fazer uma ancoragem gustativa, levar o cidadão a um estado alterado de consciência X, pedir para ele colocar uma bala na boca e toda vez que ele sentir aquele gosto na boca, ele será levado àquela mesma configuração do estado emocional que ele se encontra agora no estado alterado de consciência. Eu uso muito a ancoragem gustativa para provas, concursos, para a pessoa se acalmar. Então você no consultório, você induz a pessoa a um estado de calma, tranquilidade e segurança, dá uma bala para ela fica com a bala na mão, ela coloca na boca e você ancora que toda vez que ela colocar aquela bala na boca, toda vez que ela sentir aquele gosto, ela será levada a um estado de calma, tranquilidade e segurança. Isso tem dado muito certo com pessoas que prestam concurso público. Então, principalmente visão, audição, olfato e tato, porque é mais fácil de você lidar. Não precisa você estar usando o que eu poderia dizer, bala, comida, chocolate, etc. Olfato. Olfato é, sem dúvida nenhuma, o sentido mais poderoso do ser humano. Ele está muito ligado à questão da reprodução por conta dos feromônios. E a cavidade nasal tem a pituitária. É a ligação mais próxima do cérebro. Então, as substâncias, quando tocam a mucosa,
elas vão estimular as terminações nervosas e o nervo olfativo encaminha a mensagem até o córtex cerebral. Como a distância é muito curta, está muito próximo do cérebro, esse efeito é muito imediato. E é uma química, porque o olfato ele necessita de uma substância química, ele necessita do toque, da substância na mucosa. Então isso também tem um efeito diferenciado para o cérebro. Não é apenas uma sugestão, tem uma química envolvida. Assim, você pode usar um aroma, um cheiro, um perfume para ancorar uma determinada estrutura emocional. Também é possível substituir. A pessoa tem um perfil associado a uma determinada substância química que lhe causa determinado efeito, ok? Você, sem essa substância química, pela indução sugestão, leva a pessoa até um estado próximo àquele que ele consegue alcançar usando tal substância. Você vai colocar um perfume e diz que a partir de agora é esse o aroma que vai elencar esse perfil psicoemocional que ele se encontra. O resultado é muito interessante. Normalmente nós usamos também para dar segurança, equilíbrio, elevar a autoestima. Pode ser um perfume que a pessoa use constantemente, que ela já tenha uma certa intimidade. E o ideal é que você comande, ordene no final, que todas as vezes que ele encontrar esse aroma, de forma intencional ou não, ele será levado a essa estrutura emocional que ele se encontra agora no momento da indução, sugestão no consultório. Uma pessoa normal ela consegue diferenciar até 10.000 odores. Então, nós temos talvez milhares de receptores olfativos diferentes, cada um codificado por um gene diferente, capaz de reconhecer odores diferentes. Não se tem ainda uma estimativa concreta de como de fato isso funciona. Por quê? Porque muitos dos aromas não são percebidos em nível consciente. O feromônio, por exemplo, ele causa um efeito imediato, mas ninguém consegue perceber o cheiro. Não tem cheiro, mas é aroma. Mas é uma fragrância. É captado pela mucosa, pela pituitária. E não tem cheiro. Então, muitos desses processos podem ocorrer sem que a pessoa tenha consciência de que está sendo induzido a um comportamento, a um estímulo emocional, a uma resposta comportamental, por conta de uma fragrância, que é imperceptível, da mesma forma também que as frequências sonoras e de luz também, de cor, muitas não são percebidas pelo ser humano, mas causam seu efeito. A audição de uma pessoa normal vai de 20 a 20 mil Hz, óbvio que vai perdendo, Depois dos 15, 16 anos, se conseguir ouvir 17, já está muito bom. Geralmente, quando a gente faz esse teste numa turma grande, são poucas as pessoas que conseguem ouvir na faixa de 15, 14 mil Hz. As pessoas perdem essa capacidade muito precocemente por conta do barulho da cidade grande, o barulho do computador, a ventoinha do computador fazendo aquele chiado, boate, sei lá, tanta coisa que pode influenciar, e a própria perda pela idade, Muito raro você encontrar alguém depois dos 40 anos que consiga ouvir acima de 16, muito raro. Então, algumas dessas frequências, alguns acordes, alguns harmônicos, podem causar reflexo na estrutura psíquica. Isso ainda é um tema muito amplo para debates e pesquisas. Alguns sons nós já estamos utilizando. Foi por erro e acerto? Muitas vezes. Pesquisas de outros profissionais? Com certeza. Porque não existe, de fato, um grande histórico de como se usar as frequências para obter resultados psíquicos. Você já deve ter ouvido falar que existe uma empresa que vende frequências bineurais pela internet para causar o mesmo efeito das drogas. E eles vendem doses de som
para que as pessoas ouçam. Mas uma coisa é certa, quando se usa uma estrutura de hipnose neurosensorial com som, ela só funciona bem com fone de ouvido. Depois dessa aula, você vai ser levado a uns links para você baixar algumas dessas induções. E é muito interessante quando, por exemplo, nós usamos o som 3D. No som 3D, as frequências, os acordes, a própria voz da indução-sugestão, elas viajam pelo cérebro, elas dão volta na cabeça. E isso causa um efeito de aprofundamento muito interessante, potencializa muito o processo da indução-sugestão. Há um ganho real. Visão. Mesmo com os olhos fechados durante o processo, a retina capta a luz. E isso é muito, como é que eu vou dizer, curioso, porque as células fotossensíveis do fundo da retina, os cones, os bastonetes, muitos deles já estão frágeis, apagados, digamos assim, dispensados pela idade de seus afazeres. Quando você dá um impacto de uma luz forte, uma luz estroboscópica, por exemplo, ela excita eletricamente esse neurôniozinho lá que estava adormecido. Então, tem um neurôniozinho chamado cianoreceptor. Ele é o responsável pela identificação da cor azul. Quando bate a luz branca nele forte, ele se excita, ele desperta. Como ele foi criado apenas para a identificação da cor azul, embora tenha sido o branco que o despertou, ele informa a região occipital que ele viu o azul, porque ele só sabe o que é azul. E aí dá para, com tempo de prática no consultório, ser possível identificar o estado emocional que a pessoa entra pelo tipo de cor que ela vê na excitação pela estroboscópica, pela luz estroboscópica. Então, no dia a dia, uma pessoa que está em estado depressivo, tristeza, angústia, remorso, culpa, dor, quando você bota a estroboscópica nela, ela relata que vê muito azul. Depois, com o tempo, ela vai começar a ver verde, vermelho, e por último, quando ela já se encontra em um estado emocional bem positivo, ela enxerga o laranja, que é uma mistura de todas as cores. Então, é claro que ainda não existe um estudo científico para a gente afirmar com absoluta certeza do que está acontecendo. Até porque, até hoje, ninguém consegue explicar realmente como funciona a visão. Então, é um campo vastíssimo para as pesquisas e novas descobertas. Mas fato é que existe um padrão. Também existe um padrão na percepção de figuras geométricas que não existem. Na excitação, na frequência em que você impõe as luzes, as pessoas têm a percepção de figuras geométricas onde não tem. E quanto melhor o estado emocional da pessoa, mais ângulos ele vê. Uma pessoa muito rebaixada, ela vê círculo. Uma pessoa um pouquinho animada vê triângulo. Uma pessoa muito animada, ela vê um caleidoscópio. E em último nível, no nível mais avançado, ela vê como se fosse uma teia de aranha. Ela vê um emaranhado de fios, o que nos faz supor, apenas uma suposição, que talvez ela esteja imaginando a própria estrutura neural. Mas, como eu disse, é um campo amplo para descobertas. Tato. A nossa pele é o maior órgão do corpo humano, repleta de terminações nervosas que você pode usar através de estímulos térmicos, mecânicos ou até mesmo toques, ancoragem por toque, por pressão cutânea. Mas eu uso muito com vibração, com calor e com toque quando é necessário. A ancoragem, por exemplo, pede à própria pessoa para ela apertar o polegar durante a indução. E você cria uma ancoragem através da pressão cutânea. Ok. No entanto,
O tato é mais utilizado por nós, na nossa experiência clínica, para auxiliar no processo de rebaixamento, de relaxamento, através de vibração. Você pode usar uma cadeira que vibra, você pode usar um colchonete que vibra. Eu tenho um colchonete térmico que vibra e ele esquenta nas costas. Então ele é muito útil quando, por exemplo, um paciente apresenta um sintoma pulmonar qualquer. E você, durante a indução, você diz aonde no seu corpo agora você sente o calor, nesse local começa a ocorrer uma regeneração. E você pode aferir que essa regeneração está de fato acontecendo, que a pessoa está de fato tendo uma alteração metabólica, através da aferição do oxímetro, o percentual de oxigênio que circula no sangue. Você coloca o oxímetro e você pode ver que no comando regeneração, se a pessoa realmente tiver alguma parte do corpo, algum tecido, alguma glândula, algum órgão que necessite de reparo, aquela área vai consumir mais oxigênio para a sua reestruturação. E aí, de uma forma geral, cai imediatamente ao seu comando verbal o percentual de oxigenação. É muito interessante, quando você retira o comando, quando você diz, e agora você volta a respirar normalmente, seu corpo volta ao normal, imediatamente há uma alteração nesse percentual, o que nos faz crer que realmente esteja acontecendo uma alteração metabólica, regenerativa, dentro do indivíduo. Tem algumas contraindicações, não que a pessoa deva ser excluída do processo, apenas algumas práticas não podem ser utilizadas. Por exemplo, ativação neural fotônica, que é feita com estroboscópica, ela não pode ser usada em paciente que teve convulsões ou que apresenta fotofobia, porque vai dar muita dor de cabeça, ele vai sentir muita dor de cabeça depois. Então, nesses casos, pode-se utilizar também a iluminação, mas as cores e não a estroboscópica. De fato, algumas pessoas apresentam uma sensibilidade muito grande à luz branca, à luz do sol, e essas pessoas não devem ser colocadas numa abordagem de ativação neural fotônica que é feita com estroboscópica. Vamos a algumas técnicas de hipnose neurosensorial. Um bom exemplo de uma indução-sugestão que se utiliza muito da visualização criativa e direciona isso para as sensações internas é a indução-sugestão água. Se utiliza da memória, da imaginação, para criar um efeito de expansão da própria consciência. Isso ajuda a melhorar a autoestima, a dar uma sensação de totalidade e diminuir a fobia social. Você vai encontrar os links que irão direcioná-lo para que possa baixar essa indução e ouvir com fone de ouvido para você experienciar. E caso queira, você pode inclusive passar adiante essa indução-sugestão para o seu paciente ou utilizar mesmo na sua vida como auto-hipnose. Outra bem interessante é a Múltiplos. A Múltiplos, ele simula uma atividade física e comanda a pessoa para continuar fazendo essa atividade física de forma subliminar e inconsciente. Múltiplos você vai encontrar em dois formatos diferentes, um com som que, poxa, eu espero que você descubra sozinho que som é esse, né? Que ajuda muito no rebaixamento. Então você vai receber os links para você baixar duas induções que têm a mesma estrutura verbal, o mesmo conteúdo verbal, mas os sons, as frequências, os sons que estão dentro da indução-sugestão auxiliam um menos, outro mais o processo de aprofundamento. Dessa forma você consegue perceber que realmente existe uma resposta interna a diferentes tipos de sons.
É muito legal porque tem um momento nessa indução que você é levado a imaginar que você está fazendo muitas atividades com vários clones de você e a sensação interna, elétrica, é muito bacana. Então tenho certeza que você vai gostar dessa indução, que você vai encontrar o link aqui mesmo na descrição desse vídeo, dessa aula, dessa videoaula. Já a ancoragem neurosensorial olfativa é bem mais fácil de você fazer, só depende de um perfume. Você leva a pessoa ao estado alterado de consciência, você induz um estado emocional que aquela pessoa queira ter mais vezes, ou um perfil comportamental na imaginação dela que ela queira praticar mais vezes. Manda ela imaginar isso, para ela sentir isso, pede para ela poder ampliar essa sensação, e aí você coloca o perfume no ar e você comanda que a partir de agora, todas as vezes que ela sentir esse aroma, esse perfume, ela vai ter a mesma configuração emocional ou comportamental que foi elencada na visualização criativa que antecedeu a colocação do perfume, que acontece naquele momento. Você primeiro se esforça para levar a pessoa a ter uma configuração emocional ou comportamental na imaginação dela. Quando você perceber, e pode ser através do biofeedback, que ela já está realmente bem inserida naquela imaginação, você aplica o perfume, e a partir daquele momento, todas as vezes que ela sentiu o aroma, ela vai retornar àquela configuração que foi elencada durante a sugestão. De fato, você vai encontrar muito material nesse canal no YouTube chamado Hipnose Neurosensorial. Ou você pode ir no nosso site também, que está aí na tela, é o www.isec.psc.br. No entanto, os links desses áudios, que são vídeos que você pode baixar e transformar em áudio, vão estar disponíveis para você na descrição dessa videoaula. Muito obrigado pela atenção. Foi uma aula breve, apenas uma apresentação, mas eu tenho certeza que deve funcionar como uma pedra jogada no lago. Vai, na sua mente, criar ondas e quem sabe você possa começar a também experimentar ou investir mais nesse perfil de hipnose, que é a hipnose neurosensorial. Aqui eu fico muito grato pela sua atenção e aproveite bem o seu curso de hipnose. Então é isso, muito obrigado por ter assistido essa aula e vá aos links para buscar os áudios e os vídeos sobre hipnose neurosensorial. Até a próxima!